Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui. 2021 traz novidades em ponto e vírgula. Luciano Fiorani, Rafael Machado, Léo Fiorani, Thiago O'Reilly, Romário Soares e grande equipe vão transmitir o esporte em ponto e vírgula. Transmissão ao vivo, com emoção, porque o rádio mostra pra você o que você não vê na tela da TV. Futebol agora é em ponto e vírgula, porque não acaba aqui. A Rádio Ponto e Vírgula apresenta Resenha do Contador. Um programa descontraído, com linguagem informal para falar sobre empreendimento contábil, contabilidade e tudo que envolve assessoria empresarial e conhecimento multidisciplinar. Apresentação: Rafael Machado, Gisele Lima, Edilson Júnior, Pedro Mendes, Jean Giel, Flávio Pires, Edi Gonçalves. Fala galera, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma resenha de contador. Hoje a gente tá com um cara fera braba aqui, cara, o Flávio Pires, esse cara é sinistro, sou fã dele, sensacional. E vamos parar de enrolar e vamos resenhar, né, Flavão? E aí, galera, boa noite, muito bom estar aqui, né, e sendo entrevistado, né, mas a nossa resenha é um bate-papo, né. E convido você também que está aí entrando no YouTube e você que está assistindo aí, vamos interagir? Isso aí, galera, manda o link aí pra galera ao vivo no YouTube. Hoje vai ter muita conversa boa. A gente vai conversar com um cara que, porra, é um ícone na contabilidade aí, tá há muitos anos na área. E, Flavão, pra quem não te conhece, né, pra quem ainda não te conhece, que são poucos, fala um pouco assim, quem é o Flávio? Quem tu és? Apresente-se. Muito bom, né? Sim, falar sobre você, mas Flávio Pires é uma pessoa que muito sonhadora, motivada, feliz na profissão que hoje eu desempenho, né? Através dessa profissão fiz muitos amigos, né? Clientes e também contadores. Hoje eu vivo uma realidade assim, algo sonhado, né? Da integração da classe contábil. Temos aqui grande Jean, que já tive a oportunidade de estar no escritório, assim como os outros amigos que compõem a resenha e muitos outros. Sou o pai da Manu e do Pedro, né? Importante aí, um beijo para meus filhos aí. Um cara muito família e amigo. Gosto de fazer amizade e bons relacionamentos aí. Vamos, como eu digo, avançar. Isso aí, eu vou te falar, é um esportista nato, hein? O cara é sinistro demais. Tô aprendendo aí, cara. Eu tô aqui do lado de um cara também mas eu entendo que o esporte, né, ele nos ensina muito na questão de... E é muito bom pra saúde, né? E o contador, né, você pode ver essa safra aí de contadores que tem se preocupado com a saúde, alivia o estresse. É a oportunidade também de você interagir, fazer clientes. Amigos. Eu fiz muitos clientes e amigos, né, através das práticas esportivas. Tanto que o CRC, né, constituiu aí a comissão de esporte, que eu tenho o prazer de compor também aí, né. Foi um desafio lá de 2019, o nosso presidente Samir, que fez esse convite. E aí eu conheci o Rafael, conheci toda essa galera boa aí, foi conectando através do esporte. O esporte foi um divisor de água. Né? Cara, o esporte é muito bom, né? Pra gente que vive uma vida muito estressante, muito corrida, muito alucinado, o esporte dá aquela relaxada, é a hora que você para assim, pá, né? Eu gostei, entrei na corrida, né? Fiz aí lutas também, um Muay Thai, né? E fui aí pra canoagem, né? Um abraço aí, o mestre Tony aí, que teve paciência lá comigo, lá, questão pra acertar, né, lá as remadas. Abraço aí, grande família lá do Clube da Canoa. Pô, muito maneiro, cara, esse esporte eu acho sensacional. E Flávio, tem uma curiosidade minha, cara, assim, como que tudo começou na sua vida, né? Conta um pouco sobre
sua trajetória, que eu acho que é bem interessante. Isso aí, é legal. Falar da trajetória é muito... Me alegra, né? E me emociona, porque tudo que nós vivemos hoje, né? Assim, pensasse um tempo atrás, perguntasse pro Flávio Pires, assim, você imaginaria estar, né, no meio desses feras, enfim, e através de uma profissão ajudando tantas pessoas? Nem imaginava. Na realidade, eu nem conhecia contabilidade, porque eu sou primeiro aí na minha família a ter trilhado esse caminho, né? E eu costumo dizer que foi algo que a contabilidade me escolheu. Desde muito novo, mesmo sem saber, mas eu sempre fui muito atento a essa questão de controles, do número, dessa ciência social, né? Tudo que permeia a contabilidade. Então, desde novo eu já tinha esse olhar, mesmo sem saber, algo, né, nato. Então, dentro da minha casa, eu sou o mais velho de 2 irmãos e meu pai sempre trabalhou muito, né? E eu ali zelava e mensurava, né? Ajudava ali no patrimônio, na questão das despesas, né? Quando eu tinha meus 13 anos, eu pensei, como eu posso ajudar? E meu pai sempre focou, estude, meu filho. O que você pode fazer é estudar. Então, sou Flávio Pires, filho da Dona Eunice, seu João Luiz, pessoas de muito valor que me ensinaram tudo que eu tenho, né? Princípios e valores. E meu pai, o caminho do trabalho, o que eu mais vi. E a forma que ele olhou para mim e falou, meu filho, estude e seja, né, o melhor que você puder. E assim eu segui o conselho. Isso é bem legal, né? O estudo ninguém tira da gente, né, cara? Conhecimento é algo... né? E o legal do conhecimento que nós multiplicamos. Quando você compartilha, ele fica comigo, ele vai para você. E nós multiplicamos isso. Isso é bem legal, né? É uma fonte. Não, cara, isso é sensacional. E eu achei legal que você falou que quando você era novo, você pensou, né, em como que eu posso ajudar. Meu pai não quer que eu trabalhe, só quer que eu estude. O que mais eu posso fazer para ajudar ele, né? Isso. Você estava me falando um pouco da sua trajetória, mais ou menos adolescência ali, né? Quando isso aí com os 14 anos eu busquei, assim, da melhor forma. E até que o momento eu consegui ali conciliar, já na época de 2º grau, por oportunidade aí, a minha tia, ela tinha uma pensão, um abraço aí, ela me deu a oportunidade, a minha tia Glória, e ela tinha uma pensão lá e eu falei, a princípio eu falei, pô, eu tô em casa, tô aqui, chegava de manhã da escola e ela precisava ali daquela ajuda ali, no finalzinho ali, né? E aí eu comecei a ir para ajudar ela, fazia as compras, ajudava ela ali acompanhando, ela me dava um dinheirinho, às vezes eu já ia direto da escola, almoçava, não é? comida Já boa. chegava lá, né? O pagamento começou assim, mas depois ela foi vendo ali e eu identifiquei que os controles, né, que ela fazia eram um pouco deficientes. E aí comecei a ajudar ali na questão ali de organização, das notas do que ela comprava. Tinha toda aquela paciência de separar para saber quais eram as despesas, os custos que ela tinha, para ela mensurar, saber, né, a questão do preço, quanto que ela realmente estava ganhando. E ali eu comecei a praticar mesmo sem saber. Algo que, assim, é real, e contribuiu muito ali, foi um tempo muito bom. E ela começou a me dar um dinheiro e comecei a investir em cursos. É isso aí, a questão do conhecimento, né? Mais uma vez. Aí, terminei o 2º grau, falei, e agora? Porque eu não tinha... Hoje eu vejo assim, termino o 2º grau, a pessoa já faz aquele teste vocacional, vai para a faculdade. Não tinha, meu pai até ali, eu vi o sacrifício que foi, né? Sempre estudei em escola particular, eu e meus irmãos. E vi o sacrifício e eu queria, falei, daqui para frente eu vou trilhar esse caminho. E aí eu comecei a fazer cursos porque eu fui conhecendo pessoas, porque eu queria trabalhar em algo que me desse a condição de custear a faculdade. E nesses cursos, fui entrando aí nesses cursos de férias, de faculdade. Eu sempre vislumbrei aquele ambiente, né, da universidade, né, e ficava olhando, me imaginando, mas assim, era algo um pouco distante, né? Então eu comecei a fazer os cursos e conhecer pessoas. Sempre fui de relacionamento, sempre gostei de fazer amizade. Né, cara? Network é tudo na nossa vida, né? Ajuda muito, né, cara? E até que eu fui assim, trilhando o caminho, que a primeira oportunidade foi dada, de um emprego, né, ainda como assistente, eu fazia tudo numa gráfica e ficava ali desde o suprimento, ajudando, limpar ali, fazia de tudo. E nunca tive vergonha de nada que eu fiz, porque eu levava ali, né, o meu dinheiro que na realidade eu investia no conhecimento. Isso aí. E aí eu tinha um sonho, tirei minha carteira de habilitação, me presenteei quando eu fiz 18 anos.
Bom, né? Desde novinho, conhecimento te ajudando a alcançar seus objetivos, né? E aí eu tive esse privilégio, né? Enfim. E depois dei um outro passo de uma oportunidade que surgiu através dos cursos. Eu fiz ali informática, fiz todos os cursos possíveis, Excel, fiz todos os cursos e fazia, porque eu sabia quanto que custava. Sim, e você que pagava, né? Eu sabia quanto que custava. Então eu fiz com valor, afinco ali, né? Antes eu dava valor, porque eu sabia o quanto que custava pro meu pai, mas depois que eu trabalhei, isso é muito bom, porque foi uma experiência assim que eu tenho um grande valor por isso, né? Eu gosto, né? A minha história, ela me inspira e eu espero que inspirem a outros, né? Se você, assim, de repente, não tem o caminho, viabilize ele. E foi isso que eu fiz. Então, através desses cursos que eu fiz, não foi dinheiro jogado fora, porque eu tive uma grande oportunidade. Eu trabalhei era uma empresa, né, que cuidava da parte de numerários, né, dos bancos. Bem maneiro isso. E ali eu, com 19 anos, entrei para trabalhar e entrei num setor de alta responsabilidade, porque assim, eu ficava do lado do tesoureiro, porque o tesoureiro faz ali o numerário e nós fazíamos ali os processamentos, colocaríamos em planilhas, mandando tudinho, porque ele tinha que enviar para os bancos. E ele conferia o que eu fazia, e aí eu foi dada essa oportunidade, fui fazendo o meu melhor e as oportunidades foram aparecendo. Então vamos avançando. Só acontecendo, né, cara? Isso é muito legal, muito bom. E você falou que a contabilidade, ela meio que veio surgindo aos poucos, o seu conhecimento, né, por números, você já tinha esse tino para planilhar, né, para organizar, e ela veio mais com força, assim, essa vontade de, eu vou fazer uma faculdade de contabilidade, eu vou investir, vou ser contador. Isso surgiu quando mais forte, assim, na tua vida? Um momento, assim, que virou a chavinha, tu falou, pô, é agora. A pergunta sensacional, né? Eu tô pensando aqui, veio a clareza, né? Tinha, assim, não sabia muito ao certo, além que eu ia fazendo, né? E alguns falavam assim, o cara vai ser economista, Flávio vai ser administrador, enfim. E eu ficava ouvindo aquilo, fazendo os cursos. Então, depois eu foquei, falei, vou fazer nessa área alguns cursos de técnicas administrativas, aqueles cursinhos que tinham tudo, desde DP, você ia vendo ali. Aí conheci um professor de contabilidade, trocando a ideia, falei, o que o senhor faz? Não, além de ser professor, trabalho numa empresa, falou mais ou menos. Pô, beleza. E eu continuando lá no meu trabalho, até que eu fui para uma outra empresa, né? Trilhei aí, fui para uma outra empresa que era mais específica, que eu tratava direto com a gerência do banco. E na gerência tinha, muitos dos contadores, né, vão para bancos, né, e tinham contadores. E tinha um que eu não esqueço até hoje, Marcelo Carvalho. Esse rapaz, ele olhava para mim, porque eu sempre fui muito focado ali na questão do meu desempenho, enfim. E aí um certo dia eu estava tomando um café, ele chegou também para tomar o café e começou a trocar ideia, desenvolvemos ali uma amizade. E aonde na liberdade, no decorrer ali, ele falou, rapaz, você cursa faculdade, já pensou? Você tem um perfil de contador? Eu já ouvi falar, mas como é que é isso? Aí foi onde o Marcelo começou a me falar o que era contabilidade, né? E que ele tinha ido para o banco, que inúmeras possibilidades surgiram para ele. E aí eu passei a olhar assim, com foco, eu quero a contabilidade. Mas aí tinha a questão, eu trabalhava, precisava trabalhar, e uma faculdade pública, até tentei, prestei ali, fiz o Enem, tive uma boa nota, mas assim, eu não tinha como os horários, né? Que as grades são soltas. Então eu fui caminhando ali com aquele desejo, foi ficando forte, até que eu falei, não, determinei e falei assim, eu vou entrar, vou fazer minha faculdade. Vou arriscar, né? Vou arriscar, vambora. É agora. Fui lá, vi o preço, fiz aquele vestibular lá, e assim, fiz o meu melhor, consegui um desconto, mas mesmo assim tava pesado, porque consumia uma boa parte, né? E eu ajudava, né? Em casa, enfim, desenvolvia. E tinha também meu sonho, porque eu fui um cara que sempre investi, porque o meu sonho era construção, conquistar minha casa. Já tinha nessa altura o meu carro, né? Assim, trabalhando, né? E eu falei, se eu quiser crescer, porque... outro episódio. Eu sempre trabalhando, desenvolvendo esses relacionamentos, eu olhava pro lado e via as pessoas, às vezes, trabalhando no automático. E meio que infelizes, né? Tem que vir trabalhar. Eu falei assim, não, eu quero trabalhar com aquilo que me motiva, eu quero
dar o meu melhor, quero... E ficava olhando aí, às vezes conversando, as pessoas falavam que eu não tenho tempo, tenho que trabalhar em 2 empregos, que eu não tenho tempo para ver meu filho. Eu me projetei lá na frente. Aí eu tinha ali, nessa época aí, os 22 anos, enfim. Me projetei com meus 30, aonde eu estaria. E eu falei, assim, eu respeito na opção de cada um, mas eu falei assim, eu quero ter qualidade. Eu quero ter vontade de sair, trabalhar. E outra coisa, o meu trabalho render resultados que sejam mais do que apenas dinheiro na minha conta. Sim. Fazer a diferença de verdade, né, pai? Um propósito conectado. Não só na sua vida, mas de quem você estiver prestando aquele serviço, trabalhando. Isso. Né? E foi isso legal, que eu me moveu. E aí onde que eu falei, vou fazer a faculdade. O primeiro passo tem que ser dado. Comprometi boa parte da minha renda. Boa parte, a ponto de ter que... Andava alguns quilômetros a pé. Não tinha sempre o lanche ali depois do... Mas isso fomos superando. Faz parte, né? Faz parte do Isso aí eu vejo como, né, um crescimento, enfim. E aí me deu uma estratégia, onde já estava nascendo a veia empreendedora. Falei, eu trabalho, né, tudo, eu via uma demanda e comecei a vender algumas coisas. E comecei a ter um rendimento extra que me ajudou na faculdade. E assim, as oportunidades até dentro da própria empresa. Quando eu comecei a estudar, eu falei pro meu gerente que eu precisaria, né, sair no horário, se possível, né? E ele me apoiou, agradeço aí na época, né? Legal, Sabadini. Ele apoiou e viu o meu esforço. Eu chegava bem cedo, eu era um dos primeiros a chegar na empresa para poder cumprir o horário, né, tranquilamente. Sim, fazer a tua parte, né? Porque isso é muito correto, né? Você se preocupar em fazer bem feito o seu trabalho, por mais que você tenha um planejamento futuro diferente daquele lugar que você trabalha, né? Você também não pode deixar de cumprir o acordado com o seu emprego, né? Isso é muito importante, essa dica. Isso é prova do caráter, né, cara? É muito, eu costumo dizer que é muito mais comportamento, né? A questão, né? Às vezes fala como ser um profissional de sucesso. Seja você, seja a sua melhor versão. Isso aí. Né? Ande com pessoas que comunguem da mesma pegada, enfim. E isso eu tive as portas abertas na própria empresa. Esse próprio gerente viu, né, o potencial, quanto eu me dedicava, e surgiu uma posição, né? A empresa não tinha, era uma contabilidade fora, mas surgiu uma posição na área de DP, né, que tinha lá, e eu fiquei nessa área de DP. Maneiro, hein? Maneiro. Ali foi prova de fogo. Experiência ali, foi, né? Prova de fogo, porque tinha uma... E aí onde eu com essa assim, relacionamento, enfim, sempre respeitei muito as pessoas. Eu tenho certeza, a informação é um direito e a informação tem muito valor. E muitas das pessoas não entendiam os contra-cheques. Eu tinha o maior prazer de explicar. Eu ficava na sala, as pessoas às vezes não entendiam. Né? E eu ali, a questão de hora extra, fazia os cálculos. Além do meu trabalho, eu atendia bem. Então, desenvolvi ali muitos amigos, pessoas que eram ali trabalhadores, mas que depois se espelharam, alguns avançaram e fizeram uma formação, investiram, enfim. Que até hoje eu tenho pessoas dessa época que são do hall de amizade. Bem maneiro, bem legal. E assim eu fui desenvolvendo, até um ponto que a empresa foi vendida. Putz. A empresa foi vendida e eu trabalhava no DP, e eles vinham, a equipe deles, fizemos a rescisão de todo mundo, inclusive a minha. Tu fez a própria rescisão. Assim dizendo, né? Chegou e eu peguei ali e assinei a minha, né? Foi assinante de todo mundo, aí o gerente veio a sua vez agora. Mas ali eu vi uma oportunidade, porque na faculdade, eu já estava no 5º período, eu ouvi um professor que falou assim, o quanto de conhecimento prático você está tendo? Porque a faculdade vai te formar na teoria. E aí, você está esperando o 8º período chegar para você ver o que vai fazer? Quem está estagiando, quem tem uma experiência? Eu falei, eu trabalho no DP. Ele, poxa, é legal, mas a contabilidade é mais do que isso. Tem um todo, enfim, uma visão do todo, ver a prática. Ele até falou, para ver se é isso mesmo que você quer, né? Então, eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando aconteceu isso, foi a minha oportunidade. Eu peguei a rescisão, peguei tudo, né? Como eu já era um cara que aplicava, quando perguntava assim, qual é o seu maior case? A minha vida. A contabilidade, fazia a balança, vida, né? As despesas eu controlava, enfim. Maneiro. E eu tinha um controle e eu mantive, eu falei, porque para ser estagiário eu ia depender de bolsa. E eu me lancei como estagiário. Onde eu tive a minha oportunidade ali, vendo a contabilidade, e ali só fui galgando só. Aí de uma empresa, né, eu conheci algumas pessoas, mas eu recebi uma proposta muito boa, ainda em estágio, porque era uma empresa maior,
que era no recreio. E eu morava em Duque de Caxias. Pertinho, pô. Estudava em Duque de Caxias. Do lado. Que isso? Saía às 5h30 da manhã, pegava o ônibus. Enquanto eu estava no ônibus, dormia um pouquinho, vou ser sincero, Dá aquele cansaço. cochilo, né? Mas a viagem era tão longa que dava ainda para estudar, para ler um livro, para ouvir um... E, na época, eu gravava as aulas e eu ia escutando as aulas. Legal, aquele reforçozinho, né? Bom, Escutando bom. as aulas. Chegava, às vezes, mais cedo, que o trânsito estava bom. Ficava na recepção. Era uma clínica, né? Oncológica, enfim. E ali eu ficava na recepção ali, tinha aquele sofá. Ficava estudando com o material que eu tinha, da aula que eu ia ter mais tarde. Muitas das vezes eu fiz isso. Muitas das vezes. E ficava ali tão concentrado que... E eu me enxergava exatamente, né? Falava, hoje eu estou fazendo isso. Não ficava reclamando, mas assim... Eu me enxergava exatamente naquilo que eu visualizei, que eu falei, né? Mais na frente. O que eu estaria realizando. É o planejamento, né? Tu planejou a sua carreira. Isso é muito importante, né? A gente conversa com muitos jovens contadores que não têm ideia do que vão fazer, né? Uhum. Aquilo que você falou, esperando o 8º período. Quando eu passar na prova do CRC, eu arrumo um emprego. Aí você não vai arrumar emprego nenhum, porque você não tem experiência nenhuma. O mercado não vai te absorver, não vai saber quem você é. Você não planejou a sua carreira. E tá aí, né? A questão da autorresponsabilidade também, né? Quem traça, né? E quem se movimenta, quem dá os passos, né? Somos nós. Eu não posso terceirizar, não poderia falar que eu moro num lugar que na minha família não tem ninguém para me dar oportunidade. Eu cavei essa oportunidade. E outra coisa que eu quero aqui mencionar, você falou agora, né? Como é importante, os professores, eles são, assim, de grande importância. Eu desenvolvi amizades lá, né? Manda um abraço aí, né? Anderson Fraga. Fraga demais. É um cara que alegria. Um cara que levava a gente pra... Assim, né? Vários outros, né? Mas assim, hoje eu tenho amizade. E falando a questão de você também imergir no universo contábil. E aí eu fui informado, a informação tem muito valor. Mais uma vez eu falo aqui. Fui informado que o estudante poderia ter carteirinha do conselho e participar de curso. É um cara que gostava de curso. Antigamente pagava 0,800, o que eu fiz? Aquele monte de curso grátis. Vivia no conselho. Claro. Mas, Flávio, você trabalhava no recreio, estudava. E sábado? Sábado fazia aqueles cursos que ia o dia todo. Direto. E ali eu fui fazendo os cursos, fui agregando conhecimento e estudando lá na recepção. Conhecimento / network, né? Porque você está dentro do conselho, está com vários contadores, professores geralmente são consultores, são contadores. Isso. Aquele cafezinho empresas, também com os colegas. Bate o papo Tinha os profissionais que faziam o curso, aquele cafezinho ali é muito importante. Muito legal, muito bom. É uma dica preciosíssima para quem está começando aí, é importantíssimo. E eu, assim, só completando, né, na questão dessas viagens, assim, eram longas, e eu estudando ali sempre, já gostava de estudar, sempre emergindo, apaixonado pela contabilidade, pelos assuntos que eu ouvia e eu ia buscando, né? E numa dessas ocasiões, eu estava lá na recepção, passou a diretora da área financeira, contábil, ela passou, me viu. Maneiro. Assim, ela passava já por algumas vezes, mas eu nunca tinha reparado, eu estava ali estudando com as minhas anotações. Teve um dia que ela me chamou na sala dela. Ela me chamou na sala dela, eu falei, o que eu fiz? O que eu não fiz? Agora deu ruim. E aí eu cheguei, né? Enfim, ela falou, Flávio, pode entrar, fecha a porta, senta aí. E eu via, né, a diretora ali, estagiário, a diretora, algo que nas grandes companhias são assim, né? É algo distante. E eu reparava, né, também, tinha um profissional contábil que eu estagiava junto dele, e eu sempre perguntava assim, porque tinha as reuniões, ia lá o pessoal de todas as áreas e ele fazia os relatórios, dava as informações. Eu lembro que o pessoal vinha, eu trabalhava com ele, pedia as informações, montava lá o PowerPoint e iam para reuniões e ele ficava. Eu perguntei. Aí eu falei o nome dele na época, eu falei assim, por que você não participa da reunião ali? Não, eu tenho muito trabalho, eu não posso ir. Não tenho nada para fazer lá. Foi outro start que deu na minha cabeça. Eu falei assim, rapaz, ele tem todas as informações, o pessoal pega a informação, vai para a reunião. E por que ele não se assenta naquela mesa? Ele é o principal para explicar aquelas informações, né? Que sacada que você teve. E aí eu já vi como estagiário. Isso. Acima dele tinha, né, a controle. Eu comecei a controlar, até muito engraçado, né? Porque no cafezinho, eu conversando com ela, como eu estudava muito, eu sabia dos assuntos e eu tocava alguma coisa que estava
em evidência no momento, né? E os pads. Quando eu falava, aí a pessoa me dava atenção. Pelo coisa. Enfim, Legal. eu já estava. Nesse episódio, né? Que eu vi. E aí eu tive a oportunidade, a diretora me chamou e ela me efetivou. Que maneiro, olha que Me maneiro. efetivou, e aí eu fui, né, auxiliar, contábil. Ali começou, já foi um... E aí nisso, eu comecei a estar mais próximo, onde eu conheci a controle, né? A controle já me conhecia. E, agora é funcionário, o pessoal começa a falar um pouco mais com você. Já subiu um. Toma até um café. degrauzinho, Ali né? aquele café na empresa. E o pessoal Começa ia... a te dar confiança, né? E o pessoal ia almoçar nos restaurantes maneiros. Até que eu falei assim, cara, eu vendi as minhas coisas, fiz as contas, paguei a faculdade, vou investir mais uma vez. Comecei a acompanhar. Aí foi uma vez que ela falou, onde você costuma almoçar? Eu falei, olha, eu costumo, era chamado bandejão. Aí ela falou assim, eu vou com você. Aí ela, na época, assim, ela foi até meio que recriminada na parte, assim, de alguns diretores, né? Pessoas, não a empresa. Mas ela começou a caminhar comigo, a Valéria, grande abraço aí. A Valéria começou a conversar comigo, ela tinha tido experiências fora do Brasil, e ela tinha acabado de voltar do Canadá, Estados Unidos, enfim. E ela sempre compartilhava como que era o contador. Lá, E eu né? começou isso. a falar, e eu olhava nos filmes, eu comecei a linkar isso. Eu falei, quero ser assim, quero ser uma maneiro. pessoa que seja consultada, uma pessoa que seja requisitada. Nossa informação é valiosa, informação tem muito valor. Torna a falar. E aí eu fui e ali agregando, comecei a olhar para fora, né? Aí a internet começando, os acessos. E detalhe, eu não tinha computador. E num desses programas que eu entrei vendendo, né? Eu fiz um número de venda, tinha esses multiníveis, né? Enfim. Teve um sorteio lá, eu ganhei um notebook. Ali legal. eu Aí acessei a expandiu, internet, né? viajei o mundo. E comecei a ver, né, esse universo aí de como que era lá fora. Eu falei, quero ser assim, porque Quero isso pra precisa. mim, né? Vamos lá. Aí faz um curso de inglês, mesmo que seja técnico, faz. E aí você começa a desenvolver. E eu ali dentro daquela empresa, aí o cenário mudou. Antes, eu procurei emprego. Depois eu comecei a ser procurado. A diferença Conheci do a palavra conhecimento. headhunter. Que legal, né? Me ligando, eu falei, caramba, como é que me descobriram? Porque você começa a se posicionar, o seu currículo. E aí eu me formei e comecei a me posicionar. E aí eu fui contratado, assim, por uma empresa que eu tinha grande admiração, né? Na época, Autoninho Marmo Trevisan, né? Que era Trevisan, seu Trevisan. Fui da companhia Nidel Outsource. Tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal de São Paulo. Aí era outro universo. É outra coisa, né? Outro patamar, né? E quando eu cheguei na empresa, eu vi que tinha uma biblioteca, tinha uma parte assim cheia de livros que ficavam lá. E aí eu trabalhava, né? E às vezes no horário do meu almoço eu perguntei, né? Posso pegar um livro desse? Eu pegava, almoçava e ficava ali, né? Estudando. Bem- e assim, bem foi muito maneiro, bom. hein? Foi uma oportunidade muito boa. Cara, que maneiro. A tua história é muito motivadora. É uma coisa que eu sempre falo, você deve falar isso também, com certeza. Rafael sempre fala. O limite é você que coloca, né? Você quis, realmente. você buscou, né? Você, em determinado momento, você se esforçou mais para conseguir fazer uma faculdade, já com o seu planejamento, querendo mudar a sua realidade, né? Então, assim, essa tua história só prova que dá para fazer. Fácil não foi, fácil não é, né? Mas quem disse que a vida é fácil? Até hoje não é, né? Até hoje não é. Porque eu fico cansado vendo você acordar para remar. Isso também não é fácil, né? Essa motivação de praticar um esporte, ainda Corrida. trabalhar o dia inteiro, correr, e se dedicar aos filhos e a É. tudo mais. Essa sua disciplina que você teve ao longo da vida te ajuda muito nisso. Você né? tocou no assunto agora, falou, né? Da disciplina, mas tocou agora que algo que... A minha família. Eu sou um cara muito... A minha base é familiar, né? Mencionei aqui meus pais. E meus filhos, né? Meus filhos, quando... Eu pensei assim, cara, meu pai me deu o maior legado, né? Questão do trabalho, questão da honestidade. Agora eu falei assim, eu vou promover. E quando eu tiver filho, eu quero ser um cara que tenha isso para dar pro meu filho. Exemplo. E a questão também de... É uma vida, é uma responsabilidade. Sim, sim. Então, assim, eu já estava nessa trajetória, foi quando, nessa empresa, né, eu estudando ali, enfim, nasceu minha primeira filha. Aí, que maneiro. E um episódio legal, assim, mas assim, uma experiência que eu tive nessa empresa, trabalhava ali, era no setor, com muita gente, mas questão de comportamento.
Na época de carnaval, o pessoal ficou meio... E eu sempre fui um cara muito focado, né? Muito... E a empresa, enfim, quarta-feira de cinza tinha que ir depois, né? Tem que ir, Chegou claro. lá, só foi eu e mais um. A galera... Que isso, cara, sério. Faltou. Foi todo mundo mandado embora. Quem ficou? Eu e aquele Você outro. e mais um. Impressionante. Assim, foi uma coisa que marcou. Setor vazio. E aí, né? Responsabilidade que você teve desde novo. Isso é importantíssimo. E aí eles Comprometimento. falaram, né? Vieram de São Paulo, os diretores. Aí eu tive a oportunidade de conhecer os diretores que eu falava até então, né? Por videoconferência, enfim. Vieram e falaram que estaria montando uma equipe, né? E assim fizeram. E nós estávamos ali, as oportunidades foram criadas. Começamos aí, como era uma empresa de outsourcing, ir para outras empresas, né? Ser implantado, né? Aí a Brasil, participei de alguns projetos. Aí comecei a conhecer outras vertentes, né? Até então eu estava ali na área muito voltado no fiscal. Comecei a entrar no contábil, comecei a ter a visão macro. Como um todo ali, né? Um todo. E trocar, enfim, como sempre. E aqueles cursos que eu fiz no CRC me ajudaram bastante. Imagino. Bastante. Porque no CRC você acabou que viu de Tive tudo a um base. pouco, né? Deu a Se base. você fez vários cursos, você acaba vendo de tudo um pouco, né? Você tem Às uma vezes nós noção. esperamos as oportunidades, né? Mas quando as oportunidades aparecer, será que nós estamos preparados? E se não tiver, vai perder. Às vezes você não vai nem ver que aquilo é uma oportunidade. Você não Verdade. tem a mente aberta para entender aquela oportunidade porque você não se preparou para ela, né? Então, assim, sempre fui muito a questão dos assuntos, enfim. E aí, nesse projeto, eu fui entregando o meu melhor. Fui fazendo, até que, mais uma vez, minha filha nasceu. E aí, eu falei, cara, o salário tá bom, mas pode melhorar. Enfim, fiquei ali, não estava procurando. Atualizei meu currículo, enfim, minha posição. Deixa lá, né? Mais uma vez, contactado. Tocou o telefone. Tocou o telefone, enfim, a empresa vem aquela coisa, acharam você e quer uma entrevista. Fiz vários testes, né? Fui numa empresa de headhunter, enfim. E aí fiz vários testes, fui sabatinado. E uma das coisas que eu sempre tive esse perfil calmo, né? Enfim, e sempre positivo. E isso me abriu muitas portas, porque às vezes nas perguntas, por exemplo, ainda não. Você já teve essa posição? Ainda não. Enfim, e uma oportunidade, estou preparado. Vamos e assim lá, tive né? a oportunidade de ir para a entrevista final com o controle da empresa que ia contratar. Que até então não revelava o nome. Quando eu cheguei na empresa, eu olhei aquele mundo, eu falei, caramba, o passo agora é vai mais... ser bruto, né? E o cara falava inglês, o cara veio, né? Enfim, mais uma vez, mas aquela experiência que eu tive, um contato que eu tive com aquela profissional que eu falei, né, me tirou aquele medo, que eu vi que são pessoas como nós, que têm uma história, Sim. era assim como sim. eu tinha uma história, só que ele estava naquela posição. Eu falei, ele só está um poucos anos à frente de mim. Sim. Você pode estar ali a qualquer momento, é só você Isso. continuar se dedicando como você sempre se dedicou, né? E ali eu fui sabatinado, enfim, como tem que ser, né? A parte técnica, a parte de conversando, arguindo. E fui contratado. E eu recebi dele uma seguinte pergunta. Quanto que você quer para trabalhar aqui? Eu não sabia nem o que dizer, sério. Eu não sabia nem o que Tu dizer. não tinha pensado nisso, né? Nessa. tinha- Que geralmente já te oferecem, né? Falou, Porque ele tanto. olhou, aí eu falei, caramba, não sei se fazia parte do teste, enfim. Aí o valor que eu falei, ele apertou minha mão fechada. Começa, enfim, aí eu fiz o Bem. desligamento, agradeci de onde eu saí, não fechar as portas, né? Isso Tem aí. amigos lá também, até hoje, tem amigos em Sampa, é assim. E nos conectamos, né, por meio da internet e fui para essa companhia, para esse desafio. E ali eu tive a oportunidade de crescer também. Bem maneiro, hein? Não, isso é sensacional, cara. Por tudo que você me falou, eu já imagino o quanto a contabilidade foi importante para você. Mas você consegue mensurar, assim, na sua carreira, na sua vida, Nossa. o que foi a contabilidade na sua vida, assim? Eu falo assim, foi algo que me deu, como eu falei, né, eu não sabia muito bem o que era, mas quando eu achei a contabilidade eu me realizei. Me deu Legal, amigos, né? Me deu uma família, como eu falo, né? O CRC, e muita gratidão, né? Porque ali a realidade da minha vida começou a mudar. Eu falei, pelo fato, antes eu procurava emprego e comecei a ser buscado. Lógico que, alguns falam, mérito seu, né? Claro. Mas assim, eu falar, de morador da Baixada Fluminense, né?
filho de pais, muitos trabalhadores, né? Humildes. Eu passei a ser, assim, até citada lá, enfim, referência. E somando assim, que é possível. Né? E eu sempre ecoei isso, é possível. Existe um caminho de esforço, você vai correr muito mais. Não vou ser hipócrita aqui. Além disso tudo, né? Enfim, a gente sabe que no Brasil é muito forte a questão racial. E eu comecei a observar que nas posições que eu estava lá, nas companhias, eram poucas pessoas, né? Não só assim, a questão a favor de cota, porque eu acredito que todos são capazes, mas existem algumas coisas que as pessoas colocam na cabeça, não sei. Mas enfim, eu superei. Eu gerei de impactos e impulsos. Isso aí. Tudo aquilo que vinha para impactar, eu me impulsionei. Eu acho que você falou uma coisa muito legal agora, que essa sua positividade, isso abre portas e isso te automotiva, né? Isso. E mostra, eu acho que mostra muito para quem convive com você a sua força de vontade de chegar, de crescer, e mostra que você realmente está disposto a chegar lá. Então, quando você vai para uma entrevista de emprego totalmente positivo e tal, o seu entrevistador, ele percebe isso com certeza. Ele fala, pô, esse cara ele vai fazer diferença aqui nessa empresa, hein? Ele pode, de repente, tecnicamente não ser tão bom quanto o outro, mas a disposição que ele tem de crescer, a vontade de trabalhar... O aprendizado. Eu sempre me coloquei à disposição para fazer qualquer curso que a empresa precisasse, né, me ajudasse, mesmo que eu tivesse que custear uma parte, eu sempre me coloquei à disposição. Bem maneiro, bem maneiro. E ao longo da tua carreira, assim, todos os seus anos de trabalho e de estudo, você tem, assim, em mente pessoas que foram referência, assim, para você? Aquelas pessoas que você fala assim, pô, essa pessoa me ajudou a mudar a vida, essa aqui me fez pensar assim. Você tem, assim, bem definido na sua vida? Sim. De todos os lugares que eu passei, né, enfim, eu tinha a referência da empresa a companhia que eu trabalhei antes, né, a televisão, do dono, enfim. E depois, quando eu me aproximei, a diretora gostava bastante de mim, sempre que ela vinha de São Paulo, né, as oportunidades, ela era professora, né, de nível superior, pós-graduação, tudo que é possível lá em São Paulo, e ela soltava, eu ficava ali, né, mas colhendo informações, e ali eu trilhava. Ela soltava uma palavra que eu não sabia, eu ia estudar. Que é foi isso, uma referência. Eu falei, legal, então, o que é isso? E era legal, porque o nível era acima, né, do que eu convivia, né, enfim. E eu comecei ali a ter essas referências, na questão do conselho, comecei a fazer boas amizades. Na faculdade, amizades permaneceram, como eu citei aqui, alguns professores. Na faculdade também, algo que me despertou, e aí é importante falar, a minha monografia eu falei, né, sobre a importância da contabilidade gerencial, a informações para os negócios. Bem legal. Tirei 10. E assim, foi uma oportunidade ali que eu tive estudando de descobrir um propósito meu. Bem legal. Você já gostava de dar informação, de obter informação, já achava isso importante, né? Quando você aprofundou na monografia, você falou, cara... É isso. Eu fiquei com aquilo. Legal isso. E nas companhias eu via, mas só que, lógico, era uma companhia grande. Eu fui ali, eu estava no processo da prática, do conhecimento, mas eu guardei aquilo no meu coração. E até o momento, que é aí onde eu estava nessa companhia, a última, que era uma companhia grande no segmento de construção, enfim. E surgiu... Eu costumo dizer que eu não empreendi por necessidade, mas por oportunidade. Surgiu de um lugar que eu trabalhei, uma pessoa, né, permaneceu ali com contato, convidei para minha formatura, enfim. Legal, se tornou um amigo. E surgiu uma oportunidade, ele falou, cara, eu vou montar um escritório, vou montar um escritório. Ele era técnico, ele falou, tô precisando de um sócio, você aceita? Eu falei, cara, nunca fugi de desafio, mas só que eu estava... Lá, né? Eu falei, cara, eu só tenho sábado e domingo, serve? Porque eu queria aprender ali a prática e eu pensei nesse projeto. Porque eu falei, cara, o que eu vejo aqui, os sistemas na época, uma pequena empresa não tem condição de ter isso. É muito difícil, era muito caro, enfim. Pega um SAP, isso aí, é muito pesado. 2010, Então, foi caminhando esse projeto, 2012 eu fundei, né, a Gênios. Não, mas eu ia te perguntar isso, inclusive. Isso. Você é um cara muito empreendedor, né? Eu ia te perguntar de onde veio toda... Como isso já também e tal. Tinha comigo antes, nessa questão que eu falei de venda, enfim, sempre procurei multiplicar aquilo que vinha na minha mão. Eu vi uma dificuldade, eu quero alcançar, eu fazia até chegar, então sempre empreendi em direção àquilo.
E aí, nessa questão contábil, empreendedorismo contábil entrou assim, por oportunidade desse parceiro. E aí nós começamos ali com um primeiro cliente que ele tinha e foi desenvolvendo. Só que eu falei, eu tinha sábado e domingo. E ele tocava o restante. Até que o projeto ele foi me consumindo, a empresa precisando, algumas demandas, eu fui... A responsabilidade aumentando. Eu falei, cara, olha só, não quero te atrapalhar. Vai desenvolvendo aí, nós somos sócios. E eu vou focar nesse meu momento, né, na empresa. Vou ajudar lá, enfim, vou entregar o meu máximo. E era um pouco desgastante. Minha filha tinha nascido. E eu também tinha que me dividir nessa questão, né, familiar. E eu falei, vamos ver no que vai dar. E aí caminhou. Mas só que as coisas ficaram difíceis para esse meu sócio, na época, né? E aí, algumas questões, enfim, se enrolou e ele não quis me passar. E eu lá trabalhando. E na companhia que eu estava, as coisas são muito boas, né? Mas assim que eu falo, né? O nosso comportamento e posicionamento às vezes incomoda. Eu sempre fui um cara assim, eu tenho um propósito muito forte na minha vida. E alguns colegas mais próximos, né, me falavam que antissistema. Flávio antissistema. Assim, eu sempre, a contabilidade, esse, né? Contabilidade criativa. Começou a seguir um caminho aí, enfim. E eu tive uma proposta de uma promoção, mas que não conectava muito com o meu alinhamento, meu propósito de vida. E eu disse não. Eu disse não para a diretora. Numa reunião, ela falou comigo, falou, cara, primeiro ela veio com uma conversa, falou assim, temos olhado para você, você é um profissional que tem se dedicado, enfim, queremos te dar uma oportunidade. Beleza. É aí bom, né? É aí bom, mas aí a oportunidade passava por um caminho que, enfim. E eu disse não. E nesse não... Deu ruim. Me rendeu uma demissão. Nisso, meu segundo filho estava para nascer. Minha esposa estava grávida, enfim. Mas eu sempre acreditei, eu falei, eu vendi, eu empreendi, enfim, fiz para pagar a faculdade, o que eu tiver que fazer. Aí um colega meu até falou, cara, pensa bem, cara, tu não pode ser... Eu falei, não, cara, se até aqui eu cheguei, eu posso ir, não por prepotência, mas por valores e princípios. Então, o que eu aprendi com meus pais, eu nunca esqueci. E ali eu peguei minhas coisas, né? Enfim, o pessoal chorou bastante. O pessoal ficou até preocupado, quem não sabia. Eu falou, pô, se tu foi demitido, o próximo sou eu. Enfim, ficou todo mundo, né? Não que eu fosse... Mas, as pessoas ficavam com essa preocupação quando começava na empresa, uma demissão, me despedir. E foi ali no momento, pode ter sido um momento muito complicado, enfim, olhando assim no que aconteceu, no cenário que eu estava, tinha um plano de saúde, tinha um bom salário. E meu filho para nascer, meu segundo filho. E eu falei, agora é o momento, vou voltar lá para minha empresa que nasceu e eu tinha deixado lá. Então eu voltei, falei com o meu sócio e falou, teu lugar tá aqui, enfim, vamos lá, né? Aí quando eu cheguei, o cenário não era dos melhores. Era o caos. Ele não quis me passar essas preocupações, ela estava num cenário muito ruim. E eu cheguei assim, e aí eu falei, cara, vamos ver como é que eu posso fazer. O que eu posso fazer... Saí numa companhia, mais uma vez tinha minhas reservas, enfim. Eu vou ficar aqui um tempo, vou te ajudar, vamos nos ajudar e vamos organizar isso. E aí logo depois, para me incentivar, chegou ali, o escritório estava devendo, enfim. E aí chegaram as contas e eu falei, deixa eu assumir a administração. E ele falou, você acredita nisso mesmo? Você acredita que a contabilidade vai... Eu falei, cara, vamos fazer o nosso melhor. Deixa eu tomar esse desafio. O que eu tenho, a questão gerencial, aquilo que eu falei do projeto, eu falei, vou aplicar no meu negócio. Porque tu sempre foi bom nessa parte, né? De cuidar das finanças ali. Eu falei, vou aplicar no meu negócio. Vamos olhar os números, vamos conversar, vamos trabalhar. E ali comecei a gerir o meu próprio negócio. Foi uma experiência... E sem dinheiro, tá? O negócio não tinha, eu coloquei dinheiro. E aí, mais uma vez, investi, enfim, transformou. E assim, eu vou tentar ser bem sucinto, né? Também as oportunidades, quando você está no lugar certo. Falei, vamos sair do ambiente do escritório, vamos ter uma reunião, porque a gente precisava tomar uma decisão para reduzir ou ia colocar... cada um ia trabalhar da sua casa, que não estava dando para pagar o aluguel da sala comercial. E foi para um ambiente, num café que eu tomava perto da faculdade, que eu me formei. Estava lá tomando um café lá, tinha visitado um cliente, passa um professor da universidade. E ele me olhou e falou, Flávio Pires, grande, aí complementou. Convidei, vamos tomar um café. Tô indo para a aula da pós agora, enfim, toma aqui o meu cartão. Ele falou, tenho visto, questão das redes sociais, né? Tenho visto aí, enfim, eu tava querendo conversar com você. Toma meu cartão, me liga.
E aí eu fui, né, conversando ali, apresentei o meu sócio na ocasião. E aí eu liguei pra ele, ele ligou e me convidou pra ir até o centro da cidade. Quando cheguei lá, tinha um curso, né? E aí ele conversou melhor comigo, que ele estava lançando um curso, preparando contadores para o mercado, um curso prático, tinha SPED, tinha vários cursos, né, na época, e o preparatório para o exame de suficiência também. Eles já tinham começado com o preparatório e estava fazendo essas novas grades. E ele falou, nós precisamos de profissionais que tenham experiência, tenham escritório, trabalham em companhia, enfim, para nos ajudar a montar esses cursos, enfim. E nós estreitamos. E ali eu encontrei um grande time. Que legal. Tinha cara. ali Anderson Fraga, Anderson Fumax, Só um os time. feras, né? E aí foi mais uma vez ali, nos conectou. E aí até um momento que na caminhada eu falei, ó, nós estamos desmobilizando nosso escritório, vamos trabalhar de casa, porque as coisas apertaram, enfim. E aí eles deram a oportunidade, falaram, faz o curso. Começamos a ter um rendimento ali naquele curso. E ele falou, se precisar trabalhar daqui, você trabalha aqui. Traz seu computador, atende seus clientes. Faz aqui, que faz legal, aqui, cara. você já está aqui com a gente, enfim. E aí nós fomos, e nisso eu parcelei todas as dívidas, pagando todas as dívidas, cumprindo. Uma coisa que eu aprendi com meu pai, né? Procure o máximo, né, ser organizado, mas assim, se dever, reconheça e vá até cumpra a sua palavra. Então, mandou bem. Isso eu valorizo muito. E aí as oportunidades começaram a surgir mais uma vez. Ó, tô vendo ali, ó, que a Gisele fez um comentário. Ah, grande Gisele, saudades, né? Ela perguntou aqui o apoio ao empreendedorismo feminino quando começou. Isso, também, mas deixa eu só concluir essa questão partes, aí. Eu ali nem imaginava. Presidente Vargas estava no prédio ali dando os cursos. Quando eu passei na recepção, eu sempre fui de relacionamento, falava com o porteiro, falava com todo mundo. Aí tinha um porteiro que ele era meio corretor de imóveis, né? Tinha as salas vazias, o pessoal falava, ó, tem a sala vazia aí. Ele falou comigo, pô, tem uma sala vazia aí, bonita pra caramba, mostrou a foto. Quando ele mostrou a foto, eu falei, essa sala vai ser minha. E aí o meu sócio na época falou, cara, tá maluco? A gente tá se livrando de dívida, cara. E ele falou na época, meu nome tá sujo. Que doideira. E a empresa tá com débitos, enfim. Cheguei, falei, marquei uma reunião com a proprietária, era direto com a proprietária. Fui lá, e aí vi a sala, realmente era muito boa, no prédio. E eu falei pra ela, ó, eu desejo, né, eu já vejo meu escritório aqui, enfim. Ela falou, tá bom, manda a documentação. Aí meu sócio na época falou, não, tu não vai mandar porque ela vai ver, tu não vai mandar. Falei, cara, falei pra ela que ia mandar, eu vou mandar sim, enfim. Aí tivemos ali uma treta, enfim. Eu falei, cara, a gente tem que ser sincero. Eu mandei realmente, ela não aprovou, ela falou, né? E questão da sociedade, aí como... Mas ela falou, quero fazer uma proposta, gostei de você. Se você quiser, aluga no seu nome. Por 3 meses você... resolve algumas pendências que estavam faltando e aí fazemos o contrato com a empresa. Cara. E ali foi a oportunidade. Dona Dagmar é uma amiga que eu ganhei, né? E até hoje nos falamos. Dona Dagmar, legal, proprietária dessa sala que eu fiquei ali por um bom tempo ali no centro do Rio. E ali eu fui entregando o meu melhor. É a questão da gratidão, né? Você recebe e eu comecei a compartilhar. Com certeza. Pô. E comecei a ir montando novamente o time... fui trabalhando e eu sempre observei, a Gisele, que as meninas assim, sempre fizeram com maestria. As meninas sempre... E eu tinha ali, né? Grande abraço também a Liane, uma colaboradora que ganhamos ali, que, né? E ela era assim, braço direito, sempre com muito zelo. E eu sempre tive um olhar assim, das clientes. Comecei a ver que muitas empreendiam, então quando eu empreendia em família, eram as que levavam o negócio ali e via dedicação. Eu sempre fiquei atento a isso, né? E porque eu era um contador, sempre fui consultor. Ali gravava vídeos e mandava para os meus clientes. Não colocava no YouTube, mas eu que salvava ali e mandava para os meus clientes, maneiro, informando. E tinha algumas clientes que falavam assim, por que você não grava vídeo? Eu falei, que isso? Naquela época, eu falei, não, aqui, essas informações que você dá aqui, por que você não... Eu falei, não, vamos, né? Aqui eu estou servindo meus clientes, enfim... E nisso os honorários. Por quê? Falo mais uma vez, o valor da informação. As pessoas começaram a reconhecer o valor das informações. As informações que eram tidas, riquíssimas. Eu tinha aversão, aquele contador que só ia visitar para levar guia ou cobrar honorário.
eu visitava para tomar café. E o café valia porque tinha as informações, entregava, né? Muito conteúdo. E o que eu fazia? Eu ia para a reunião com o cara, eu pedia para ali para a minha equipe, para levantar as informações, do TP, fiscal, compilava aquilo tudo, fazia uma apresentação e eu levava para ele. E ele via ali os números de uma forma que ele entendia. E eu procurava usar os termos menos técnicos, transcrevendo sempre uma comunicação muito leve. Bem maneiro, hein? E eu comecei a observar que a maioria, quem dava maior feedback eram as mulheres, feminino. Não mas assim, questão mesmo da dedicação também nas empresas. Então eu comecei a ter esse olhar. E aí fui desenvolvendo outros projetos, mas eu vou estar falando aqui à frente. Show de bola, cara. Isso é muito legal. Legal que você sempre teve essa pegada consultiva. Isso. Não sei se você tem esse mesmo pensamento que eu, mas independente do que o teu cliente te der de informação, você consegue mesmo assim ainda extrair dados e montar informações úteis para ele, né? Porque a gente sabe que a vida real de empresário contábil não é tão fácil, não é tão bonito, né? Mas a gente tem que se virar com o que tem, né? Eu tive uma sacada também falando disso aí, né? Questão, né? A importância. Eu contava histórias, né? Conversando com o cliente ali no café, e eu falava, né? A importância dele ter os registros, para ele poder entender a evolução patrimonial e como o relacionamento com a receita. Falava na linguagem dele. Cada cliente ele tinha um jeito. Tinha um cliente que era muito engraçado, né? Na área de construção civil, ele tinha muitos funcionários. E ele no pátio, ele era o bicho. Tipo, falava... Era aquele cara bronco. Aí ele fechava a porta e ele falava assim, pô, Flávio, meu contador, vamos agora ter uma conversa civilizada. Lá fora tem que ser assim, enfim, até ria. Mas aí ele falava assim, cara, você é um cara muito inteligente. Eu falei, não, cara, você também é muito inteligente na sua área. Você faz o seu melhor, a sua empresa. Olha o que você desenvolve. Eu tô aqui para somar. E como um parceiro. Esse parceiro aí me rendia bons honorários, enfim. E me tinha também alta conta. Eu chegava na empresa, era bem recebido. O contador ser bem recebido. Eu não tô falando jogando... Mas é porque eu me relacionava com as pessoas e transcrevia as informações, entregava de uma forma assim. Eu embrulhava e trazia de uma forma o que tinha de mais valioso para ele, a informação da empresa dele. Algo que ele não entendia. Então ele mandava para mim um monte de dados, nós processávamos. E eu vendia isso para eles. Eu falava, né? Então nós temos ali um time, sempre coloquei, tem um time, pessoas comprometidas que fazem o seu melhor e nós estamos aqui trazendo para vocês informações. Como é que podemos te ajudar? Bem maneiro isso, hein? Assim, eu já meio que imagino o que mais te motiva, mas eu gostaria de saber, assim, dentre tudo que te motiva, que você é um cara positivo, pessoas positivas têm muitas motivações, mas dentro do empreendedorismo e da contabilidade, tem alguma coisa que te motiva mesmo, assim, que você olha e fala, porra, é por isso que eu trabalho? Pô, cara, até algumas pessoas se espantam, né? Na época da faculdade as pessoas falavam assim, pô, cara, não vai trabalhar por filantropia, não vai... E falava assim, cara, é meio utópico, porque quando eu falava assim, meu projeto, eu parei até de falar, né? Quando o meu projeto de monografia, informação gerencial, de levar informação, eu falo, cara, o cliente não quer isso não. Cara, as pessoas querem o bar, enfim, algumas coisas, né? Tem que dar o jeitinho, é o conhecimento, é o quanto de conhecimento que você tem na prefeitura, quanto que você vai despachar. Cara, eu sempre fui muito avesso. Alguns amigos mais próximos falavam, Flávio, antissistema. Mas, enfim, isso aí é uma outra conversa. Mas tá certo, porque infelizmente foi essa cultura do jeitinho da treta que denegriu muito a nossa imagem, né? Sempre vinham. E quando esses clientes vinham, eu falava, cara, por esse caminho eu não sigo não. Vamos tentar. O que eu posso falar para você vamos seguir aqui, ó. É possível. Como é possível? Aí para alguns mais próximos, eu contei a trajetória. Volto, meu escritório ele pagou todas as dívidas e a Gênios passou de um caixa negativo, começou a ter positivo. E eu sempre separei muito o que eu falava pro meu cliente, pessoa jurídica da pessoa física. A empresa ela tinha a capacidade de me pagar o Prolabore, e com aquele Prolabore eu vivia. E muito além, eu investia, enfim, e conseguia viver bem com a minha família, sem, costumava falar, sangrar a empresa. E aí com isso eu ganhei autoridade para falar dos meus clientes, porque eu tinha um relacionamento próximo e falava assim, cara, a empresa tem que ver a capacidade dela que ela... Aí o cara, pô, eu quero trocar de carro porque o meu amigo tem. Eu falei, cara, você pode chegar lá, mas vamos trabalhar para isso? Hoje a empresa, aqui ó, os números, você que sabe, a empresa é sua. Mas amanhã
E eu Ué, sabia, não eu tem falei, mais, inclusive né? você vai ficar me devendo, né? Porque o primeiro que deixa de pagar é o contador. Aí o pessoal vai pagar ri, esse carro novo e não vai pagar. rindo, conversando e rindo, falava de verdade, né? Assim, eu sempre fui muito direto, algumas pessoas, mas as pessoas, alguns, né, valorizam. Eu, pelo menos, valorizo muito a sinceridade e as verdades, tá? É uma das coisas que a verdade é algo que não dói e você consolida a amizade. Então eu comecei a atuar assim e tenho amigos até hoje, clientes viraram amigos, né? Comecei a fazer, né, conexões, ajudar pessoas, porque eu tinha uma gratidão tão grande. A contabilidade, a minha história, comecei a ajudar pessoas, inclusive meus funcionários dos meus clientes, que às vezes Maneiro, cara. atuavam em uma área administrativa, sugeria cursos, enfim, sempre motivando o crescimento, a ponto que eu chegava às vezes na recepção, enquanto o diretor, enfim, estava ali para me atender, aí o funcionário vinha, trocava uma ideia comigo, falava que começou a faculdade de contabilidade, incentivei muita gente, iniciei muita gente na contabilidade. Né? Que legal, cara. Às vezes encontra assim, até teve um episódio, foi na primeiro congresso jovem, foi lá no Rio Centro, né? Tava lá e veio, eu estava até com o Samir, aí o pessoal para tirar foto, aí falou assim, uma falou, Flávio Picho foi meu padrinho, me incentivou a fazer contabilidade. Aí, né, tava ali com os amigos, e eu tenho um grande orgulho, porque é uma profissão que realmente tem muito valor e agrega muito valor. Aí você perguntou a questão da motivação, né? Isso. E é isso. Com o cliente, eu conseguia daqueles dados que ele mandava, gerar informação e eu vi impacto no negócio dele. Por muitas das vezes chegava o cliente assim com questões, né, muito complicadas, né, enfim, de fluxo de pagamento. E ali nós começávamos a trabalhar e depois via o resultado, ele mesmo falando, testemunhando isso. Isso não Bem tem legal preço, isso. não tem preço. E lógico que eu era bem remunerado por isso, né, porque, claro. como eu falei, informação tem muito valor. E você precisa. O contador ele precisa saber o tesouro que ele tem nas mãos. É questão de você tem dados. É como você entrega, costumo dizer. Sei que é o jeito de cada um, né? Cada um tem seu. Mas é como você entrega. E eu sempre vi a contabilidade algo de muito valor, né? E aquelas informações eu entregava da melhor forma possível. Não, bem maneiro, cara. Eu acho que é uma motivação muito legal. Inclusive, foi o que me motivou a abrir a minha empresa também. Foi justamente isso. Fazer a diferença realmente na vida dos empresários, né? Apresentando para ele informações que realmente vão ajudar de acordo com o que ele me der de material para trabalhar, né? Isso é muito importante. Mas aí como eu falei, né? Eu brincava ali na conversa, eu explicava para ele, porque muitos dos empresários não sabem o porquê. Ele tem que entregar as informações. Ainda tem medo de mandar documento, de mandar extrato bancário. Enfim, e aí você aproxima no relacionamento e eu era bem franco, falando a verdade, falando, cara, tô entregando aqui, poderia ser muito melhor. Poderia ser muito melhor se você me desse as informações reais. Você emitisse todas as notas, teria mais lucro, poderia tirar mais lucro. Até mostrar a questão de créditos. Ia estar melhor, créditos que ele poderia ter. Então, assim, sempre fazer diferença, né? Sempre trouxe essas informações sendo bem claro, né, de uma forma na linguagem de cada um. Eu procurava entender, né, a linguagem. Termo técnico, às vezes eles não, então eu trazia assim até com exemplos. Não, isso é bem legal. Trazer para a linguagem que a pessoa que você vai passar informações consiga ler, né? Tem mais um monte. Rapaz, tem muita gente participando hoje. Cara, o Marcelo, teu sócio, grande admiração aí. Daniel. Muito bom. Gisele obrigado aí pela audiência, né? pessoal. Pedrão, Gilcimar. E Flávio, com toda essa sua trajetória, você me falou lá no começo que lá atrás você não imaginava que você estaria onde você está. E assim, além, é claro, dessa reputação maravilhosa que você tem, porque eu te conheço, sei que tem, você tem uma reputação fantástica, assim, o que mais que essa sua, eu não vou nem perguntar a contabilidade, eu acho que essa sua dedicação pela busca do conhecimento, isso acho que daí é mais forte que a contabilidade. O que isso te ajudou a construir e a construir na sua vida? Como eu falei, né? Sempre eu tive muito questão de conexão familiar e sempre busquei dar o melhor para minha família, né? E meus filhos nascerem, enfim. Hoje, o que eu vivo era um sonho. Muitas das vezes eu ouvia assim a pessoa, quando eu me aposentar, eu vou
viver. Parece que tipo, a pessoa trabalhava e falava para quando se aposentasse, vivesse, né? Hoje, através da contabilidade, eu entrego o meu melhor, sou feliz no que eu faço. Não só a contabilidade, também é outro detalhe. Eu comecei a identificar, através dessas aproximações, promovida pela contabilidade entregando gerencial, outras necessidades. Lembra que eu falei da questão financeira, sistemas, né? Comecei a mergulhar na questão de sistema, tive a oportunidade de trabalhar também com ferramentas de sistemas, né? Comecei a fazer curso e comecei a ver algumas demandas, né? Que hoje até é algo que tem aqui no grupo, né? Quando eu, no meio do conselho ali, conversando essa visão, eu tive a oportunidade de conhecer, né, o grande Rafael Machado, nosso Cara bom, amigo eu vou te aqui, né? falar. Antes, assim, amigo, hoje, né, um cara aí que tem deslanchado, mas eu conheci ele através do futebol, né, ali na comissão de esporte, caminhando Isso é legal, junto, hein? trocando essas ideias. Chegamos a ele e identificou que tinha uma liga, né? Então, meu escritório, que era contábil apenas, eu já tinha essa liga. Nós nos unimos à força e hoje entregamos, né, o todo aí do que Bem legal, de hein? todo um serviço, né, que eu costumo dizer, 360. Eu O acho cliente não sai legal, aqui né? sem Sem algum produto. um produto bom, né? Uma resposta com. Eu acho que eu acho isso muito legal nessa pegada que você tem, que o Rafael tem, da gente conseguir entregar realmente de tudo que o cliente precisa, né? O que o Isso. cliente precisar, ele consegue que você gere para ele, né? Isso. Isso é bem legal, cara. E muita gente, Dá um eu acho conforto, que. né? E é muito próximo, né? Do Sim, cliente. acho que tem muita gente que quando você pensa em o que que fulano construiu, muita gente pensa em carro, casa, Questão de financeiro, né? Patrimônio, né? não pensa nas amizades que você construiu através da sua carreira, Muito não bom. pensa na empresa que você construiu, A sua história, né? na As pessoas só veem o história. material. Isso. Uma das coisas que eu falo até... Achei bem legal essa sua colocação. Uma coisa que eu falo com alguns clientes que às vezes ficam preocupados, o cara começou a empreender, o cara quer mostrar algo que não é. As Isso. pessoas olham muito porque você tem, né? Aham. né? E eu comecei a valorizar o ser, em vez de ter. Não, concordo muito Ser contigo. amigo, né? Ser um bom pai, ser um bom profissional. Certa vez me perguntaram qual é o seu sonho. Eu falei, quero ser o contador. Quero ser conhecido. Quando você fala o que eu projetei, enfim, como eu me vejo hoje, ser conhecido. Meu cliente, ele me ouve, né? A questão de como uma autoridade, ele me consulta. Às vezes eu ficava olhando o cara, o cara bom pra caramba no que faz, mas na área ali ele me consultava e perguntava. E você chegar nesse patamar, lógico que é um processo. Sim. Mas assim, e eu acredito, eu estou assim, muito motivado, estou muito feliz em ver hoje a classe unida e trocando e vendo que os contadores têm se posicionado, né? Principalmente ali próximo ao conselho, tenho visto aí uma galera fera. Um abraço aí para a comissão jovem aí, cada um aí grande potencial, né? Uma comissão Tenho visto aí maravilhosa, uma galera né? Uma fera. grande família. Muito bom essas comissões aí, assim, o presidente Samir deu umas oportunidades, né? Deu um gás, né? Um gás. Você, né, um cara exemplo disso, né? Eu tô no CRC há pouco tempo e graças ao Rafael, ao Carlos, a você, né, a Flavinha, ao Samir, eu vejo outro CRC. E eu digo mesmo para todo mundo que eu posso falar que é contador, cara, entra pro CRC porque mudou a minha vida. Conheci vocês, conheci novas tecnologias, novas técnicas, novas possibilidades de atuação no mercado. E com isso a minha empresa só cresceu. Eu cresci como profissional. Isso é bem legal. E assim, caminhando pro final, né? Infelizmente, a hora passa rápido, né? O assunto tá Voou, muito bom aqui, mas... Ei, já deu 8, rapaz. Como eu tô aqui, isso? eu tô como entrevistado, mas também como apresentador, enfim. A gente mas tá aqui, a resenha é isso, feliz. cara. A gente bate papo, faz de tudo. Feliz demais. Mas assim, eu quero concluir, né? Quando falou, a questão do empreendedorismo tem estado muito forte, né? E eu tenho visto o Brasil passando aí por essa situação e nós temos a ferramenta, nós temos assim o conhecimento, né? E como eu falei, a parte gerencial que eu entrego para meus serviços, para os meus clientes, eu comecei a abrir isso e comecei por isso o F Pires Empreendedor, porque eu me conecto, tem muitas empreendedoras que falam comigo, nós interagimos, fazemos lives e fui convidado pelo Rafael, conversa com o empreendedor, né? Bem legal, F Pires Empreendedor, né? fpires.empreendedor. Ó, vou te falar, segue esse cara, que esse cara é fera brava. Vamos estar entregando aí algo muito, né? Vou começar a focar mais nisso, porque eu acho que o momento, né? Principalmente na pandemia, o pessoal se voltou muito para essa questão de conteúdo e o contador, né? Cada um na sua área tem entregue com maestria,
pessoal aí, parabenizo aí, temos aí o nosso amigo Pedro, nosso amigo... E só soma, eleva o nível. É isso. Eu costumo aí. dizer, vamos elevar o nível. Contador sendo visto como consultor, algo assim, extremamente Isso aí. importante. Cada pessoa, né? Um conselho aí, você que não é contador, busque um contador de confiança, seja amigo dele, mas assim, valorize o trabalho dele, né? Isso. Porque quem tem, como eu falei, né? E nos negócios eu quero falar que meu pai, né? Grande admiração, grande trabalhador. Hoje ele é empresário e eu sou contador dele. Isso é muito maneiro. Faço contabilidade da empresa dele, Caraca. assim, eu vejo hoje, assim, algo também que me realizou além da minha vida. Hoje eu posso retribuir aquele que me ensinou desde pequeno. Isso é muito gratificante. Empreendedor também ele, né? E assim como eu vejo, né? Tem ajudado inúmeros empreendedores. Segue lá que eu vou estar entregando conteúdos ainda mais, né? A visão contábil, mas assim, com empreendedorismo, porque isso também eu faço na prática, né? Sendo visionário, mas com os pés no chão, conhecendo os números. Boa. Então, essa mensagem que você deixaria, eu acho fundamental, hein? Deixa uma mensagem também. assim, compilada, aquela para ficar no coração dos nossos ouvintes. Já tem uma frase que fica no meu coração, né? Que fala assim, sejamos nós a mudança que almejamos no mundo. Isso aí. Primeiramente, começa na sua vida, tá? Essa mudança. Parar de reclamar e vamos agir mais. Falou tudo. Impacto, impulso. Se a vida te dá um impacto, usa ela como impulso. Eu gosto muito da águia, né? Que a águia voa contra o vento. E ela alça os maiores voos, maiores alturas. E não é fácil. É uma pressão, enfim. A vida não é fácil. Então, esse é um conselho que eu dou, né? Sejamos nós a mudança. Eu queria mudar o sistema. Ainda não mudei. Mas a minha cabeça tem contribuído para isso. E essa é meu trabalho. Às vezes as pessoas veem, pô, por que o Flávio participa de comissões? Eu tenho uma gratidão muito grande, eu quero retribuir tudo isso que eu recebi. Quero fazer muito mais. E como eu digo, vamos avançar. Isso eu falo no coletivo, tá? Porque não é só o Flávio Pires aqui. Quero carregar o nome de cada um aqui e tendo orgulho dessa minha profissão. Isso aí, meu camarada. Queria agradecer a presença de todos aí, da galera que participou, que assistiu, que ficou com a gente até o final. Te agradecer por compartilhar a sua história, que de verdade é muito motivadora. Você mudou a sua história. Você é o que você quer ser. Cara, você é sinistro. Fera demais. Aí. Pena que eu não posso falar palavrão aqui, senão vai falar que você é foda. E conte conosco aí, estamos aí, é uma família, né? Cara, esse cara aqui é um grande amigo. Somos uma família e contadores, só vem. Vem que é tudo nosso. Vem pra resenha você também. E aí, vamos lá a Gisele vai querer lembrar aí dos anúncios. Vira podcast, vamos lá. Pessoal, a gente vai virar toda resenha vira um podcast, tá, pessoal? Pode ouvir, tá? Sempre tem reprise aos sábados. Sensacional. Então, assim, se você não pôde assistir, vai ter reprise na rádio. Fica lá no YouTube também. Assiste, não perca, porque essas dicas e a história desse cara aqui podem mudar a sua vida. Vamos estudar, galera. Rádio